O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Uma vez eu, ligando assim a televisão, parei para ouvir uma pregação de uma determinada pessoa. E essa pessoa, nessa pregação, ela falava muito do amor de Deus, da misericórdia divina, que Deus é amor, que Ele enviou o seu Filho para que o Filho desse a vida pela nossa salvação. Tudo verdade. Só que chegou no momento, ele disse: é por isso que eu não acredito no inferno, e é por isso que eu não acredito que Deus permita que um dia nós poderíamos ir para o inferno, porque Deus é amor. Aí eu disse: mais um herege. Acredita somente naquilo que acha que ele deve acreditar. Não acredita na verdade, nas verdades que nosso Senhor nos deu por completo. Ele só acredita naquilo que ele acha que ele deve acreditar. O que ele acha que ele não deve, aí ele diz que não existe. Mas por que eu comecei falando isso? Por causa do Evangelho. Porque aí suscita uma pergunta. E a pergunta é: quem falou a verdade? Esse pregador, que no final ali ele disse: eu não acredito no inferno e não acredito que Deus permita que um dia os seus filhos vão para lá porque Deus é amor? Ou Jesus Cristo, que falou que existe? Ou o apóstolo, no caso aqui, Mateus, que ouviu Jesus dizer e ele escreveu? Quem disse a verdade? Então vamos lá. Então está aqui a parábola, a explicação da parábola do joio e do trigo. E aqui tem uma questão importante, quando lá Jesus fala, né? Os agricultores falam lá para o dono da fazenda, da roça, e diz assim para eles: então vamos cortar, vamos tirar o joio, vamos deixar somente o trigo. Aí o dono diz: não, deixa os dois crescerem juntos.
Depois a gente tira. Aí fala-se que tanto o joio como o trigo, eles são bem semelhantes. A pessoa tem que saber bem quem é o trigo e quem é o joio para saber como tirar, porque senão se confunde, porque são muito parecidos. Então deixa ele crescer, quando crescerem, aí o ceifador, aquele que vai mandar os anjos, que sabe distinguir bem, porque nós não conseguimos distinguir quem é joio e quem é trigo. As pessoas podem se disfarçar muito bem e, no meio de um grupo, nós não podemos distinguir quem é cristão e quem não seja cristão, quem renega a Deus e quem não renega. Nós só vamos poder distinguir por aquilo que ele possa falar, como eu estou falando em relação a esse tal pregador aí. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. E aí Jesus dá a explicação, né? Que o mundo, o campo é o mundo, a boa semente, ou seja, o trigo, é aqueles que pertencem ao reino dos céus. Aí ele vai dizer que o joio é a má semente que pertence ao reino do inferno. E quando os anjos vierem, eles vão fazer a ceifa, vai separar, e aqueles que não pertencem ao reino dos céus será separado e será jogado no inferno. Aqui ele usa a expressão, né? Lançarão na fornalha de fogo e ali haverá choro e ranger de dentes. Quem é que vai? Aqueles que fazem os outros pecar e os que praticam também o mal. E aqui nós vamos ver todo tipo de maldade. Não vamos pensar que a maldade é somente aqueles que matam também, mas todo tipo de maldade, tudo aquilo que vai contra os ensinamentos da igreja, isso vai contra. Então, uma vez que está contra, então não vai. E é Jesus que está dizendo: serão jogados, lançados no fogo ardente, e ali haverá choro e ranger de dentes. Mais uma vez eu pergunto, quem é que está com a verdade? Então Jesus mentiu? Então, se Jesus mentiu, ou ele não mentiu, então eu pergunto, Mateus era um dos discípulos. Olha, como é que começa o evangelho hoje? Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos, então Mateus, estava lá. Aproximaram-se dele e disseram, explica-nos a parábola do joio. Então Jesus explica a parábola do joio. Mateus, que escreveu esse evangelho que foi proclamado agora, ele é um apóstolo. Então, ele ouviu Jesus dizer o quê? Então, Jesus falou uma coisa e ele escreveu outra. Então, Mateus mentiu. Então, Mateus está inventando uma mentira, dizendo aqui que quando Jesus disse aqui, Jesus falou só do céu, que todos irão se salvar, foi isso que Jesus falou. Aí Mateus, né, para colocar um pouquinho de medo nas pessoas, ele disse assim, aí Jesus disse que eles serão lançados lá e haverá choro e ranger de dente. Ele colocou essa mentira aqui para ver se aquelas pessoas que não querem acreditar, elas acreditam até pelo medo. Então ele colocou isso aqui, mas Jesus não falou isso não. Foi Mateus. Quem, então? A Sagrada Escritura mente? Porque isso aqui está escrito no Evangelho, nos Evangelhos. Os evangelistas escreveram. Então, se Jesus não disse isso, então a Sagrada Escritura está mentindo também, é mentirosa. Então ela deixa de ser sagrada. Ela é secular, é profana.
Porque a palavra de Deus, que é sagrada, ela não pode mentir. Então, quem mentiu? Quem falou a verdade? Aquela pessoa que disse lá que ele não acredita no inferno. Ele acredita no amor de Deus, e é para acreditar, e é verdade. Ele acredita na misericórdia de Deus, ele acredita, e é para acreditar. Ele acredita que Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho para morrer por nós, isso ele acredita, mas ele não acredita na condenação eterna para aqueles que praticam o mal. Quem está falando a verdade, pelo amor de Deus, eu quero que vocês me respondam. Então, Santa Teresa, que teve uma experiência profunda com essa questão do inferno, ela mentiu. E ela disse que a partir desse momento, a vida dela mudou. E ela agradece por Jesus ter permitido de ela ter visto o inferno. Porque se ela não visse o inferno, ela não iria levar uma vida santa como ela levou a partir daquele momento. Então, o que Santo Agostinho falou sobre o inferno é mentira. O que Santo Tomás falou é mentira. O que os santos padres falaram, tudo é mentira. A partir de uma pessoa do século 21, que eu não sei de onde é que ele tirou isso, eu não sei aonde ele estudou isso, eu não sei de onde ele tirou essa conclusão, porque essa conclusão só pode vir do inferno. Essa conclusão. Do mentiroso por excelência. O pai da mentira. Então, o pai da mentira, com algum livro, com alguém que falou alguma coisa, ele acabou acreditando nisso. E ele agora anda proclamando por aí que Deus é amor, que o céu existe, ele acredita no céu, ele só não acredita na condenação, ele não acredita no inferno. Então, quem está mentindo? São João Paulo II mentiu quando ele falou. É aquilo que eu vivo dizendo aqui para vocês. Cada um conclui, né? Cada um tem a sua verdade própria. Ele disse assim, eu não acredito. Olha, então é uma conclusão dele. Só que, quando eu falo que eu acredito, porque aí agora eu vou dizer para vocês, né? Eu acredito, e esse cara é um mentiroso. Eu acredito, não é porque eu tive uma conclusão, e eu cheguei, avaliei e disse não. Aí cheguei, não existe. Não. Eu acredito porque as Sagradas Escrituras falam. Eu acredito porque a tradição da igreja ensina. Eu acredito porque os concílios, aonde os bispos do mundo inteiro se reuniram e eles disseram que existe. Eu acredito porque Jesus fala, ou porque nós professamos a nossa fé dizendo isso. É por isso que eu acredito. Eu acredito porque os santos padres falaram. Eu acredito porque os santos disseram. E os santos disseram, porque a igreja os canonizou, e por isso eles são santos, porque eles estavam unidos à igreja, ao ensinamento da igreja, ao que a igreja sempre ensinou, o que a Sagrada Escritura sempre falou, por isso que eles são santos. Me mostre um santo que foi canonizado, que disse que o inferno não existe. E ele foi canonizado. Não é mais cômodo nós acreditarmos que não existe a condenação eterna? Não é mais fácil nós acreditarmos que não existe o inferno e aí nós vamos viver pecando na maior tranquilidade, fazendo as coisas erradas, porque no final todo mundo vai para o céu?
Eu digo uma coisa, quando eu ouço alguém dizer que não existe o inferno, aí eu começo a julgar aquela pessoa dizendo assim, aquela pessoa, ela deve viver algum tipo de pecado que ela não está conseguindo sair, e ela conseguiu encontrar uma forma dela ficar livre disso, dizendo que o inferno não existe. Dizendo que não existe condenação eterna. Aí você vai dar uma olhada na vida daquela pessoa, dá uma do detetive 007. E vai dar uma olhada, fica assim de longe, observando, que você vai ver. Porque isso aqui só o detetive para conseguir decifrar esse enigma. Aí você vai ver que aquela pessoa que muitas vezes pega o microfone, fala de Deus, fala um monte de coisa, até bonita, mas que não acredita na condenação eterna. E ele acaba mentindo, dizendo que Deus é um mentiroso, porque quando você diz que você não acredita no inferno e não acredita na condenação eterna, você está dizendo que Deus é mentiroso. Aí você vai ver que a vidinha dela é uma vida, tem algumas coisas erradas. Não, e não é coisinha, não é coisa grande. Ou talvez possa ser que na família dessa pessoa tenha pessoas que estejam vivendo vida errada. E ele está com medo de saber que aquela pessoa pode ir para lá. Então ele vai dizer que Deus é amor, Deus é misericórdia, que todo mundo vai para o céu. Porque ele não quer que aquela pessoa vá. Então é melhor ele chegar e dizer uma coisa dessa. Ou já perdeu a fé. Ou já perdeu a fé. Mas sabe por que é que eu acredito no inferno também? Eu acredito nessa palavra de Jesus da condenação eterna, porque isso me faz ser mais santo. Cada vez que eu percebo que determinadas atitudes minhas poderá me levar para o inferno, porque o inferno existe. Aí eu luto para não fazer aquilo. E aí eu vou me santificando para um dia estar no reino dos céus. Porque se eu começar a dizer que não existe condenação eterna, e eu começar a dizer que o inferno não existe, tchau, tchau, Padre José Augusto, porque agora eu vou fazer festa. E vou fazer festa mesmo, vou fazer tudo que eu posso. Eu só não vou matar, porque eu não sou doido, né, tirar a vida de alguém, mas o resto, eu vou fazer tudo. E ainda disfarçado de trigo, me fazendo de padre. Aí entra, né, o trigo e o joio, que são bem parecidos, mas são as atitudes e aquilo que fala, que dá para perceber se a pessoa está certa ou não. Então eu vou ficar parecendo um trigo, parecendo, mas sou um joio. E aí vai deixando, aí Deus está deixando. E Jesus vai deixando e vai dizendo assim, e aí, Padre Augusto, quando é que você vai criar vergonha na cara? Você não vai mudar, não? O tempo da tua vida está acabando e você está dizendo que não existe. Olha a vida que você está levando. Você não luta mais pela santidade? Você não quer ser santo? Você não me ama? Você se tornou meu inimigo. Você se tornou meu inimigo, porque eu falo uma coisa e você diz outra. Então eu pergunto para você, quem falou a verdade? Agora é você que tem que dar a resposta. Mas olha bem, a resposta ela não pode vir a partir do que você acha. É a partir do que Jesus falou. É a partir do que os concílios definiram. É a partir do que os santos falaram. É a partir do que o magistério nos ensinou durante todos esses séculos. E mais ainda, é a partir do que Jesus disse. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem
enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar, e os que praticam o mal. Quem falou isso? Nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que é o Deus de amor. Aquele que é a misericórdia infinita, sim. Aquele que foi enviado do Pai para morrer na cruz por nós. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Quem falou isso foi nosso Senhor Jesus Cristo. E ali, naquele lugar, lá no inferno, que não é aqui, porque tem gente dizendo que o inferno é aqui. Não, aqui não é inferno, não. O inferno é lá, é nesse lugar que Deus preparou para os demônios. É lá. E ali haverá choro e ranger de dentes. E aqueles? E então os justos, ou seja, aqueles que levam uma vida santa por amor a Deus, não é só por causa do inferno, de ir para o inferno, não. É porque ama tanto a Deus que não quer ofendê-lo. Aqueles que levavam uma vida santa aqui na terra, praticaram o bem, rezaram, participaram bem da missa, acreditaram no que a igreja sempre ensinou, eles brilharão como o sol no reino de seu Pai. Eu poderia até ir para o inferno por outras coisas, mas por isso aqui eu não vou, não. Eu vou afirmar que o inferno existe. E que existe a condenação eterna. Porque nosso Senhor falou. E você? Amados e amadas, irmãos de nosso Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai amado, porque aí entra aquele que o Pai é amor. E aí, você acha que o pai não castiga o filho quando ele erra? Ah, claro, né? Nesse mundo de hoje, onde se diz que o pai não deve castigar, os pais não podem dar um castigo para os seus filhos, né? A lei da palmadinha, essas coisas. Realmente, né? Como é que você pode acreditar que um Deus não pode castigar o filho? Deus castiga porque ama. E aqui eu não estou falando do castigo eterno, eu estou falando desse castigo do dia a dia, que ele dá umas puxadas aqui para ver se a gente muda, né? Só que o outro castigo, a pessoa vai porque ela quis. Foi ela que quis ir. Não era Deus que queria, senão Deus não ia mandar o seu filho para morrer na cruz por nós. Elas foram porque elas quiseram. E uma das coisas que levou elas a irem para lá foi negar a existência do inferno. Quem nega a existência do inferno não se salva. E se você acha que eu estou falando uma bobagem, estude os documentos da igreja. Comece pelo catecismo da igreja, que está bem resumido. E depois vai estudando os outros documentos. E ainda que todos os cristãos da face da terra dissessem que o inferno não existe, eu morreria dizendo que sim, que o inferno existe. Porque nosso Senhor falou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a vossa Mãe Maria Santíssima.